Olá, meus queridos, muito boa noite. Mais um ABSEG Talks começando, hoje com um trio. Olha esse trio, gente. Vocês, assim, estão sendo realmente muito agraciados com a presença e o conhecimento dessas três feras. Doutora Tatiana Diniz, nossa ex-presidente, eterna presidente da ABSEG, para fazer a abertura. Doutor Felipe Vilarinho, que atua na maior parte das. Ai, sempre acontece isso. Só um minuto. Eu gosto de ser duas, entendeu? Então, sempre acontece, sempre faz esse áudio. Então, doutor Felipe, que atua nas mais importantes ou nas mais lembradas instituições de segurança, então, SESVESP, SEMESP, ABSEG, ABCFAB, um monte. E doutora Vanessa, que tem 14. E eu falei tudo que você ia falar, Tati, mas depois você fala tudo de novo. E a doutora Vanessa Lígia Machado, que vai ser apresentada pela Tatiana. Gente, esse é o meu jeito, sou Lília Ferracini, diretora de comunicação aqui da ABSEG. Se eu não dou uma errada, não tem graça, né? Então, vamos agora passar a palavra. Tatiana, por favor, salve essa introdução, que eu dei uma errada aqui no começo, me ajuda, por favor. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Lília. Obrigada pelo convite para poder fazer a abertura aqui junto com você e apresentar a doutora Vanessa e o doutor Felipe, dois grandes profissionais de segurança, conhecem tudo sobre legislação de segurança. Hoje aqui a gente está no dia da abolição da escravidão, um dia importante. Hoje também é dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu vou apresentar doutor Felipe e doutora Vanessa. Agradeço o convite da ABSEG, o nosso presidente Marco Antônio Lopes. A ABSEG foi fundada em 2005, une grandes profissionais de segurança no país. Os profissionais cada vez mais unidos, cada vez mais antenados em todos os assuntos de segurança do mundo. Convidar a todos para seguirem as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, o nosso site. E falar um pouco da doutora Vanessa Lígia, que é a gerente jurídica da GPS, empresa de segurança, o grupo GPS, né, Segurança e Serviços. A doutora Vanessa atua no mercado de segurança privada há 14 anos e, como eu já disse no início, é uma grande conhecedora de toda a legislação de segurança privada. E o doutor Felipe Vilarinho é advogado do escritório Teles Vilarinho, que presta serviço também para várias instituições relacionadas à segurança privada e serviços, entre elas o SESVESP, a Abreves, a Sebrace, a SEMESP, o SEMESP, a ABCFAV. Então, eu tenho certeza que essa grande dupla vai trazer muita informação importante, muito conhecimento. Ao final, vão estar abertos para responder perguntas. Os dois fazem parte da Comissão de Segurança Privada da OAB. Então, assim, eu acho que são as pessoas perfeitas para falar do assunto que foram convidadas hoje. Então, volto a agradecer à ABSEG, ao nosso presidente, Marco Antônio Lopes, pelo convite. A ABSEG está à disposição dos profissionais para esclarecimento de dúvidas, para integração, e seja lá o que for, podem chamar a ABSEG, porque a ABSEG está aí pelo profissional de segurança privada. Muito bom, isso que é introdução, hein, gente? Salvou aqui minha pele, Tati. Muito obrigada, viu? E fica à vontade, se tiver perguntas, enfim, fica à vontade para participar da nossa live. Tá ótimo, vou deixar vocês agora. Me retiro, mas vou continuar aqui assistindo. Tá bom, então, tá. Bom, Tatiana, obrigada. Obrigada.
Obrigado. Felipe, suas considerações iniciais. Lilian, tudo Bem-vindo, bem? tudo bom? Sabia Bom, que faz um primeiro, ano que a gente está comemorando? então, eu ia falar isso. Eu acho que foi em abril, faz um ano e um mês, então, mais ou menos. Acho que foi 14 de abril, se eu não me engano. Nossa primeira live da Abseg. Aí foi logo depois, tá? Foi bem. Na verdade, foi acho que ó, as MPs 936 e 927 o ano passado saíram mais ou menos no dia Março, acho que é 1º de 30 abril, se eu não me engano. 30 de março, acho que é de 30 de 30 de março. março, é. E a gente fez a live com 15 dias certinho, foi dia 14. E hoje completam-se 15 dias também das MPs. Então a Abseg está sempre no time aí, muito bom para atualizar o pessoal aí, muito legal. E é um prazer voltar aqui então depois de um ano para falar da reedição dessas MPs. Obrigado pelo convite. Obrigado, Imagina. Tati, pela abertura, pela introdução, pela apresentação. A Tati é querida demais também. Para mim, hoje é um prazer, porque Lilian, Tati e Vanessa são 3 amigas queridas. E, assim, acaba virando um bate-papo muito legal mesmo. Obrigado. Doutora Vanessa, tem horas que eu vou te chamar de doutora, tem horas que eu vou te chamar só de Vanessa, tá? Por favor, como eu peço, só de Vanessa. Tá bom, bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer aí também a introdução aí da doutora Tatiana, agradecer aí a parceria com o Felipe aí, que acho que desde o começo aí, todos esses anos aí, eu do lado da empresa, ele do lado do sindicato, apoiando aí, a Lilian sempre em todos os eventos, mediando essa relação, então agradecer, e eu espero aí poder contribuir, aí eu sei que algumas coisas são novidades, nós estamos tentando às vezes até entender, eu acho que durante esse ano de 2020, começo de 2021, a legislação sofreu, um dia dormia com uma legislação, acordava com outra, era uma medida provisória, no outro dia era lei, hoje nós acordamos com uma nova lei, então eu acho que, assim, só para deixar também claro, nós vamos fazer um bate-papo e tentar, assim, mostrar o que as empresas podem tentar administrar com essa questão, porque é uma grande insegurança jurídica que nós temos, né? Muito legal. O Teanis está acompanhando, o Teanis é nosso diretor, é um ícone também da segurança privada, está arrasando nas lives dele. Olha só o que ele comentou, ele falou que a Tatiana Diniz é um ícone da segurança privada. A Vanessa é sempre muito simpática, o Felipe é um amigo muito prestativo, e a Lília é a Lília. A Lília é a Lília. A Lília. Perfeito. Mas tudo bem, não tem problema, continuo te amando muito, Teanis. A Lília é a parceira de todas. É que eu me enrolo um pouco, mas tudo bem. Bom, então vamos falar da situação que as empresas de segurança, de repente, se viram numa situação muito difícil ano passado, chegou a pandemia, a gente sabia que ela ia chegar, mas mesmo assim nós fomos pegos de surpresa. E eu queria pedir ao Felipe e à Vanessa que contextualizasse, né, a vinda das MPs no ano passado e agora, nesse ano, como que, enfim, teve uma demora ou não para serem editadas. Explicar um pouquinho para a nossa audiência como que estava a situação das empresas e como que ela, de repente, foi amenizada. Bom, na verdade, Lilian, o ano passado, quando a pandemia foi decretada, ainda era tudo muito novo. Ninguém sabia quanto tempo ia durar, nada disso. Mas o governo agiu até que, de certa forma, rápido, porque a pandemia foi decretada lá em meados de março, que começou mesmo a valer. Já tinha sido decretado, acho que até em fevereiro, na verdade, pelo governo federal, mas pelo governo estadual ela foi decretada dia 20 de março do ano passado. E aí, logo em seguida, em abril, então, né, já finalzinho de março, começo de abril, saíram as MPs, então, na época era 927 e 936. Essas MPs, elas vieram na hora certa, o ano passado, porque realmente socorreram as empresas que estavam ali com incertezas, né? Começou tudo a fechar na época,
Então, a primeira coisa que querem cortar é a segurança, geralmente, ou vão procurar tomar uma saída. Então, queriam já reduzir postos, reduzir vigilantes, tudo mais. Então, essa MP foi boa porque possibilitou ali uma suspensão, uma redução, ou até outras medidas lá de teletrabalho, banco de horas, tudo mais. Então, ano passado foi bem interessante porque elas começaram, então, em abril, e elas sempre tinham um prazo de vigência, mas ela acabava sendo sempre prorrogada pelo governo. E as empresas usaram bastante. O nosso segmento, no começo, usou, eu acho que bastante, mas depois eu acho que foi estabilizando, deu uma melhorada. Aí acabou ficando mais outros setores, do turismo, hotelaria e tudo mais. Aí o que aconteceu? Essas MPs, na verdade, foram convertidas em lei, né, 14.020, e elas duraram até 31 de dezembro. Então, quem precisasse reduzir ou suspender ou aplicar outras medidas tinha que fazer isso até 31 de dezembro de 2020. E aí as empresas fizeram. Só que acontece, acabou, dia 1 de janeiro não tinha mais essa possibilidade de redução, suspensão. E aí que foi o problema, porque muitos setores ainda estavam prejudicados. E aí sempre uma briga, as entidades mandando ofício, Sebrae, Fenavis, Sesvesp, Abreves, todas cobrando diariamente o governo, e nada, e nada, e nada. Aí, o que falaram? Duas situações que dificultaram essa saída das MPs. Primeiro era a questão de uma necessidade do ajuste do orçamento. Então, não podia liberar essas MPs porque isso daí são valores exorbitantes. Para ajudar a população toda é um valor muito grande. Então, precisava de um ajuste no orçamento. E a segunda coisa, que eu acho que foi mais política, os governadores estavam fechando todos os comércios de todos os estados e eu acho que, assim, provavelmente o governo federal segurou um pouco até para evitar esse fechamento antecipado ou por mais tempo. Porque se o governo já libera essa verba de cara, aí que os governadores iam fechar o comércio, fechar tudo, parar tudo. Então, acho que o governo federal segurou um pouco para tentar manter a economia girando. Só que esse segurar um pouco por conta disso e por conta da lista de orçamento acabou sendo, acho que, perdeu o time. Porque quem ficou de 1 de janeiro, até agora, no sufoco, sem poder suspender ou reduzir, agora que essa MP ela perdeu um pouco o time. Talvez não tantas empresas vão usar agora. Talvez algum setor ou outro específico que ainda está mais atingido, sim, mas eu acho que grande parte das empresas que utilizaram o ano passado não devem usar tanto agora. Essa é a minha visão. Então, é isso que a gente vai abordar mais ou menos aqui. A MP 1045 e 1046, que é o objeto da nossa live, elas são praticamente reedição da 927 e 936 do ano passado. Então, a gente vai falar um pouco sobre elas, as principais diferenças, as principais novidades. É basicamente isso. Vanessa, você quer falar um pouquinho sobre a contextualização? Eu acho que só dando um pouco de continuidade com o que o Felipe estava falando, aí eu falo um pouco da visão empresa. Eu acho que aconteceu um pouco isso mesmo. No começo houve bastante redução de escopo nos contratos, né? Os clientes ficaram desesperados porque ninguém sabia como isso ia se comportar. Então, as empresas não sabiam como adotar essas medidas. Mas a atividade de segurança foi decretada como atividade de um serviço essencial, então, assim, nós tivemos uma interação grande com os sindicatos para eles interagirem com o governo, para poder fazer com que os órgãos, desde dos prefeitos até que o governo federal colocasse que era uma atividade essencial, que precisava funcionar, porque não é porque uma empresa fechava que a gente não ia precisar da segurança no local, né? Então, era muito complicado isso, e aí o cliente fala, mas eu não vou trabalhar, não vou operar, não vou gerar renda, como eu vou pagar? Então, foi uma insegurança muito grande. Então, no começo, eu acho que foi complicado. Eu acho que com o decorrer do ano, todo mundo foi se adequando, mas quando virou o ano, ficou esse limbo até agora, de que ninguém podia fazer nada. Mas eu acho que nós conseguimos aí, com o jogo de cintura, tentar administrar a situação, e agora eu acho que está mais claro, algumas regras mais específicas que não estavam tão claras, eu acho que pode ter ficado um pouco mais clara, e algumas coisas que a gente tem que tomar um cuidado ainda, que eu acho que a gente vai falar no decorrer de cada item aí para...
Maravilha. É uma situação bem atípica, né? Um momento. Ainda não voltou ao normal, então muitos lugares ainda estão nesse movimento de híbrido, de trabalho presencial, trabalha home office, quem vai voltar ao presencial, quem não vai voltar, então tudo isso é uma administração aí dessas questões. Perfeito. Então tá bom, vamos lá. Doutor Felipe, o segmento de segurança foi considerado serviço essencial logo no início da pandemia, como vocês acabaram de dizer, depois de um trabalho junto às entidades representativas do segmento de segurança, ou foi iniciativa das autoridades? Poderia relembrar um pouco? Você já falou um pouquinho, né? Na verdade, quando aconteceu tudo isso ano passado, a gente fez alguns ofícios realmente, SESVESP, FENAVIST, a Breves, principalmente, também, na verdade, a FENAVIST atuou bastante na esfera federal, a gente fez aqui o ofício para o governador de São Paulo, e aí sim deu certo, porque a segurança privada foi reconhecida pelos decretos como uma atividade essencial. E isso ajudou muito também as empresas, porque precisava do serviço, e aí, então, segurou um pouco esse período aí de demissões, de problemas mais graves, entendeu? Então, foi uma atuação das entidades, sim, que conseguiu essa decretação de serviço essencial. Você está sem som. Tô. Como a medida provisória 1045 impactou o segmento? Quais as principais alterações trazidas por ela? Então, Lilian, na verdade, como eu falei, elas são praticamente uma reedição daquelas MPs, né? O que ela já começou trazendo é que ela tem uma duração agora de 120 dias. Então, assim, e ela também pode ser prorrogada depois, se tiver necessidade, espero que não, né? Mas espero que isso acabe logo, né? Mas ela já veio expressa lá que ela por 120 dias, ela pode depois, lá por uma decisão do governo lá na frente, ser prorrogada novamente por outros 120 dias ou algum outro prazo que eles entendam por bem. Então, é isso. E assim, na verdade, a 1045, a MP 1045, ela fala da redução e suspensão de contrato de trabalho. Isso é praticamente a mesma coisa. Então, assim, a empresa ela tem a opção de fazer a redução do contrato de trabalho e jornada, né, com redução de jornada e salário, e a suspensão do contrato de trabalho. Então, o que é isso? A redução, a empresa ela pode reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada e salário. Isso já era da outra NP também. Ela tem que fazer um acordo com o sindicato, depende do salário, da faixa salarial do empregado, pode ser um acordo direto, ou depende da faixa salarial, tem que ser um acordo coletivo ou com o sindicato. Então, por exemplo, o nosso caso, que é segurança privada, está ali na primeira parte, que é o salário até R$ 3.300. A primeira faixa é até 3.300. Até 3.300 pode ser um acordo direto com o empregado. Então, dispensaria, nesse primeiro momento, um acordo ou com o sindicato ou um acordo já coletivo direto à empresa toda e tal. Então, é isso. Para reduzir até 25%, você pode reduzir direto, 25, 50, 70, né? Dependendo das faixas salarial. E também tem a questão da suspensão. A suspensão, você também pode suspender o empregado. A diferença é a seguinte, que também já era da MP anterior: se a empresa tiver oferido 4.800.000 no calendário 2019, ela tem que ter uma ajuda compensatória de 30%. Então, ela pode reduzir, suspender o salário, mas ela vai ter que dar uma ajuda compensatória de 30%. Não tem incidência nesse valor, e aí o empregado recebe uma parte dessa outra suspensão direto do governo, que é o programa aí do BEM, que é a Bolsa Emergencial, né? Benefício Emergencial, desculpa. Então, eu acho que assim, o que tinha mais de diferença de uma para outra eram alguns detalhes, como, por exemplo, o ano passado, muita gente, muito empregado, acabou recebendo isso sem ter necessidade. Até outros, aquele pessoal que foi lá e recebia os R$ 600 da Caixa e tal. Na MP agora veio bem claro que se a pessoa receber isso indevidamente, ela vai ter que devolver ou vai ser abatido já num eventual seguro-desemprego ou alguma outra verba que ele tenha recebido do governo. Outra questão que ficou também clara é a questão da estabilidade da gestante. Não tinha isso na MP anterior, agora está bem claro, dizendo, olha,
a estabilidade da gestão, porque assim, só um parênteses, quando você reduz ou suspende o contrato, o período que você reduzir ou suspender, esse empregado vai ter estabilidade depois. Então, exemplo, você reduz ou suspende por 2 meses o empregado. Então, nesses 2 meses ele tem estabilidade. Quando ele retorna ao normal, ele tem mais o mesmo período de estabilidade, mais 2 meses. A gestante, ela vai ter o seguinte, ela vai ter essa estabilidade igual também, só que não é quando ela essa estabilidade começa a contar depois do prazo da estabilidade dela gestante normal. Então, ela vai ter uma estabilidade bem lá para frente. E aí eu acho que tem algumas outras questões que a gente vai vendo ao longo aí do bate-papo, mas eu acho que as diferenças eram praticamente essas. E a outra MP, que é a 1046, trouxe praticamente a mesma coisa. Deixa eu fazer uma inserção aqui. Você falou que no ano passado foi uma resposta aos pedidos das entidades, né? E as entidades atendem aos pedidos dos seus associados, que são as empresas. Esse ano também houve essa pressão para a edição dessa MP, e você acha que as empresas estão utilizando esses instrumentos disponibilizados pelas medidas provisórias? Olha, Liam, para ser bem sincero, eu acho que a segurança privada não pressionou tanto. Mas por quê? Porque nós temos um aditivo que nós fizemos o ano passado no SESVESP, e esse aditivo está valendo ainda. Então, isso também salvou muito as empresas nesse limbo que a Vanessa falou, de janeiro até agora. Entendeu? Então, assim, nós fizemos... não sei se eu já posso falar um pouco desse aditivo também. Pode. Então, na verdade, o ano passado, quando estava lá para sair essas medidas provisórias ou não, nós já chamamos os sindicatos laborais e começamos uma negociação porque ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, quando a gente já estava com a negociação assinada, a gente assinou, eu acho que a gente assinou dia 30 de março e a MP, ela é de 30 de março, mas acho que dia 1º de abril. E a gente foi ver, o nosso acordo estava muito em sintonia com a MP, muito. Estava praticamente tudo. Um detalhe ou outro muito pequeno que tinha em um e não tinha no outro. Então, as empresas conseguiram trabalhar em conjunto com a MP, com a lei depois que foi convertida, e com a nossa convenção emergencial, muito bom. Tanto que quando acabou 31 de dezembro a do governo, as empresas ainda conseguiram se manter usando o nosso aditivo. Até porque, só um parênteses, nós fizemos lá atrás ele por 60 dias, podia ser prorrogado por mais 60, se eu não me engano, porque a gente falou assim, em março a gente sentou ano passado e falou, não, essa pandemia não deve durar mais que 3, 4 meses. Que coisa, né? E aí depois, quando a gente viu que o negócio ia se estender um pouco mais, nós chamamos os laborais novamente e fizemos uma reratificação da data, dizendo então que o aditivo ele somente se encerraria com o fim da decretação da pandemia. Então teve um decreto aqui em São Paulo, que eu tinha até anotado aqui, decreto 64.879 de 2000. Ele que decretou o estado de pandemia, né, a calamidade pública pela pandemia. Então, enquanto esse decreto ele tem um prazo, na verdade, ele não tem um prazo já estipulado, mas um dia o governador vai ter que revogar esse decreto, que significa que acabou a pandemia. Então, a nossa convenção está atrelada a esse decreto. Então, enquanto esse decreto estiver vigorando, a nossa CCT emergencial também estará. Então, isso ajudou muito, porque mesmo que acabou do governo, as empresas conseguiram usar, e usam até hoje, a convenção. Entendeu? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Vanessa? Eu acho que, já que o Felipe entrou aí na questão do aditivo, né? Eu acho que isso foi importantíssimo para o segmento, porque inicialmente foi o que nos resguardou aí quando não tinha nenhuma MP ainda. E aí, com o decorrer do tempo, como ela estava bem parecida com o que foi publicado, porque eu acho que era de fato que atendia a necessidade, ela foi prorrogada, né? Teve aí a prorrogação do termo aditivo, e eu acho que todas as empresas foram se adaptando mesmo para atender essa legislação conforme o que foi sendo estabelecido, porque o governo do estado de São Paulo que estabeleceu a regra macro e cada município, que nós tivemos foram algumas dificuldades com relação a alguns municípios específicos, né, que aí nós fomos trabalhando diretamente com o sindicato, aqui pode, aqui não pode, aqui vai funcionar, alguma região o prefeito vai fechar, o prefeito não vai fechar a cidade, então foram sendo administradas no decorrer do ano dessa forma.
forma, né? A gente sempre ia por micro-regiões tentando trabalhar depois da assinatura do aditivo. Imagina o seu trabalho, a GPS com atuação nacional, tendo que se adaptar a cada regra de cada lugar. Deve ter sido fácil. Foi um desafio gigante, né? Porque nós continuamos ainda com essa situação, né? Alguns lugares abrem, fecham, bandeira, no sul bandeira preta, no Minas Gerais bandeira roxa, cada lugar é uma coisa, então foi um desafio gigante, continua sendo para todos os empresários lá do grupo, mas vamos em frente. Não, com certeza. E esse aditivo, só para deixar assim bem claro, a maior parte das pessoas entende, é um aditivo feito, é um acordo feito entre o SESVESP e o Sindicato Laboral, certo? E isso vale para o estado de São Paulo, o estado todo ou só para a Grande São Paulo? Na verdade, o SESVESP representa o estado como patronal, mas o laboral, a gente tem 22 sindicatos laborais e mais a federação. Só que a federação ela não tem o poder de representar o sindicato. Se tiver um sindicato naquela base, naquele município, o sindicato que representa. A federação ela serve para, se o sindicato um dia tiver com problema de regularização de registro, coisa assim, ou um município que eventualmente não tenha um sindicato, aí a federação representa. Quando nós assinamos esse aditivo, nós assinamos com a federação e mais, se eu não me engano, 18 sindicatos. Acho que foram 17 sindicatos. Faltaram 5 sindicatos que não quiseram assinar por questões políticas, ainda não sabiam o reflexo de tudo isso, eles não assinaram. Então, 5 sindicatos as empresas tiveram que administrar de outra forma, tentar fazer um acordo individual, tudo mais. Mas, assim, a grande massa que estava em São Paulo e a Grande São Paulo estava dentro desse acordo, porque tinha o sindicato representando. E aí, Vanessa, os demais sindicatos do país, eles seguiram esse mesmo caminho ou eles se serviram das medidas provisórias? Olha, a maioria foram seguindo as medidas provisórias. Eu acho que foi bem nesse segmento. É que o que eu vejo no cenário é que aconteceram situações muito diversas, eram situações bem diferentes, né? Porque tinham lugares que, na hora que estava aqui com o boom da onda aqui em São Paulo, tinha lugar que você conversava, parecia que não tinha acontecido a pandemia ainda. Aí nós tivemos uma situação, de repente, em Manaus, lá que não podia sair na porta, porque não tinha oxigênio, não podia... e aí aqui já estava abrindo tudo. Então, assim, foram realidades totalmente diferentes no país, né? Então, tinha empresas que o mesmo cliente fechava e o mesmo cliente abria, e eram negociações totalmente diferentes, né? Então, assim, foi bem peculiar, né, a negociação, com convenções coletivas diferentes, a manutenção dos benefícios, a suspensão de alguns contratos de trabalho realmente foram 100% suspensos, tem clientes que nem retomaram a atividade ainda, então foi bem complexo, foi bem diferente. Tá bom. E falando sobre a 1046 e sobre as principais diferenças das regras anteriores, Felipe? Então, aí a 1046, ela trouxe algumas questões, mas ela saiu da esfera da redução e suspensão e ela trouxe alternativas da legislação trabalhista para que as empresas pudessem também ter esse fôlego. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Começou pelo teletrabalho, né, que não estava Isso. Tão trouxe teletrabalho, trouxe teletrabalho, trouxe a concessão de férias, tanto individual quanto pagamento, coletiva. né? Isso. Feriados também. Do feriado, a gente teve um capítulo aí em março também, falando rapidinho dos feriados, que é até bom para as empresas. Começaram a ter aqueles antecipações de feriados aí em alguns municípios, inclusive aqui em São Paulo, que antecipou a semana toda lá no final de março como feriado. Emendou a semana da semana Sexta-feira Santa e tentou já antecipar o feriado todo. Então, nós também corremos nessa época e fizemos também um acordo específico sobre essa questão para o segmento de segurança privada. Por quê? Porque a gente era uma atividade essencial. Então, a gente quis dizer, nesse acordo, a gente colocou que essa antecipação não se aplicava para as empresas de segurança. Então, essas antecipações, mesmo que o vigilante trabalhasse nesses dias que foram antecipados, ele não receberia naquele momento,
receberia somente lá na frente, isso se ele trabalhasse lá na frente na escala diversa da 12 por 36, porque na 12 por 36 o dia de feriado é um dia normal nessa escala. Então, a gente também teve essa outra situação de um termo aditivo corriqueiro aí, teve que fazer a toque de caixa por conta desses feriados. Mas também deu super certo, as empresas conseguiram deixar os vigilantes trabalhando normalmente, não tiveram que despender um valor enorme lá, porque eram 5 feriados. Se elas tivessem que pagar 5 feriados em dobro, nenhuma empresa aguenta isso e de uma hora para outra. Foi de um dia para o outro. E tivemos que fazer também com os administrativos das empresas de segurança também, né? Porque isso ficou uma insegurança, porque o operacional, a administração da empresa precisava continuar funcionando, né? E como ia fazer, né, nesse período, né? Então, o acordo teve que fazer um acordo também para isso, né? É isso aí. Então, foi uma correria de acordo ano passado, esse ano. Então, mas deu tudo, por enquanto deu certo, tá sendo administrado. Nós tivemos que conversar quase todos os dias, né? Era todo dia uma novidade, todo mundo conversando todos os dias. Imagina, e o pessoal da RH, né? Para cumprir todas essas regras, não deve ter sido bolinho, não. Principalmente no feriado aí, né? Porque cada cidade era um jeito, uma cidade antecipou, outra não. Então, como é que é uma folha? Você tem que administrar até por cidade, mas enfim, acho que deu certo. Bom, falando um pouquinho sobre as disposições comuns às medidas do novo programa emergencial de manutenção do emprego e de renda, Vanessa, o pagamento poderá ser acumulado com o pagamento pelos empregados de ajuda mensal compensatória. Vocês viram que ela me ajudou a fazer essa pergunta, né? Porque não está na minha linguagem. Compensatória em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e salário ou a suspensão temporária de contrato de trabalho? Explica pra gente. Vamos lá, né? Na verdade, isso é o texto, isso daí é o texto da lei, né? Esse daí é o artigo... texto da lei, mas dá uma explicada para a gente. As disposições comuns, qual o impacto no pagamento dos funcionários? Acho que dá para resumir bem assim. Na verdade, para falar sobre as disposições comuns, é exatamente sobre qual seria o benefício que as empresas teriam com isso. Ela reduziria ou suspenderia o contrato de trabalho, e com isso o governo, com o bem, né, ele ajudaria na complementação, aí a empresa pagaria uma parte. Então, assim, a acumulatividade seria essa, né, que eles poderiam receber tanto a ajuda do governo com o pagamento ali do salário que ia ser reduzido, né? Ou a suspensão e eles receberiam a complementação, né? Então, seria nesse sentido, né? Que ficou bem explícito, já estava isso na outra MP, né? Já isso veio da outra MP, mas é importante que fique. O valor, né? Tem que estar definido no acordo coletivo, no acordo individual, quanto vai ser reduzido, quanto não vai ser, o percentual que ia ser reduzido. A MP também trouxe que a questão de que se fosse redução, na outra MP, nas duas hipóteses, o empregado poderia complementar a Previdência. Nesse caso, ele só pode complementar a Previdência na suspensão, na redução, ele não pode complementar a Previdência. Então, assim, tiveram algumas medidas que o governo deixou mais explícito nessa MP. Entendi. Ficou melhor. Não, desculpa, só. E também consta na MP que o empregado que ele tiver 2 empregos e ele tiver essa redução à suspensão nos 2 ou em um, ele ele pode acumular os 2. Então, se ele tiver 2 empregos, que não seja intermitente, porque também é outra coisa que não se aplica o intermitente. O intermitente não ganha de jeito nenhum. Mas se ele tiver 2 empregos, por exemplo, 12 por 36, 2 por 36, e os 2 suspender ele vai receber 2 vezes do governo. Então, ele recebe para cada vínculo, desde que não seja intermitente. Entendi. Ficou melhor para as empresas e para o funcionário. Outro ponto que ficou também, que veio explícito, que não estava, e que a gente até já tinha tratado no aditivo do sindicato, é a questão da aplicação para o aprendiz, que não se aplicava, que não estava claro se essa redução, a suspensão se aplicava ao aprendiz e ao estagiário, e veio claramente que se aplica, né? Então, agora está bem claro na MP que se aplica ao aprendiz e ao estagiário. Entendi. E há mais garantias para o funcionário? Que tipos de garantias que foram implementadas ou melhoradas?
Eu acho que a garantia, eu acho que foi o que bem que o Felipe acabou explicando, né? Primeiro foi o prazo de 120 dias, nas duas MPs, né? O prazo de 120 dias, que é a duração, podendo ser prorrogado mediante o governo ter orçamento para poder prorrogar, né? Porque não é só uma questão, ele publica. Teve toda uma aprovação no Congresso, se ia ter orçamento, qual orçamento que ia ser aplicado para o pagamento desses benefícios, dessas complementações. Então, eu acho que são esses dois momentos. Então, aquele colaborador que tiver o contrato de trabalho suspenso ou reduzido por 120 dias, ele vai acabar tendo uma estabilidade ali, uma garantia, né, que não é uma estabilidade por esses 120 dias, mas que se ele pedir demissão, se ele for mandado embora por justa causa, por qualquer outra questão do contrato, se ele fizer um acordo, não existe estabilidade. Aí ele pode ser demitido, ele pode rescindir. Mas todas essas questões são sem prejuízo dos benefícios que ele recebe, né? Não pode, os prejuízos permanecem, né? Os benefícios permanecem, não tem nenhum prejuízo. Os benefícios permanecem, não há prejuízo. Benefícios do contrato de trabalho. Perfeito. E no caso das gestantes, houve alguma mudança, uma melhora? Bem, da gestante, o que ficou claro é que realmente ela tem a estabilidade constitucional, que ela tem aquela garantia da estabilidade, né, pós-parto, que ela tem, a gestante tem, só que nós tivemos aí hoje, né, a publicação de uma legislação, que é a 14.151, que ela veio aí para trazer uma regra nova, para estabelecer sobre a questão do afastamento da empregada gestante das atividades do trabalho presencial. Então, é uma lei de 2 artigos. Ela fala que durante a emergência de saúde pública, que a empregada gestante deve permanecer afastada das atividades presenciais, sem prejuízo da remuneração dela. Entra em vigor a lei a partir de hoje. Então, assim, foi uma lei curta e grossa. Ela não estabeleceu qual remuneração, ela não falou sobre, e a gestante que já estava com um contrato de trabalho reduzido ou suspenso, ela não falou sobre atividades essenciais. Então, assim, é uma questão que foi publicada hoje. Então, nós já debatemos bastante sobre isso, é uma insegurança, porque na atividade da segurança privada, principalmente, como é que eu vou falar, o vigilante agora, e todas as vigilantes e gestantes, elas vão trabalhar em casa. Não tem um trabalho em casa. Mas nós temos que compreender o risco delas. Então, isso vai ser trabalhado para entender porque o governo deveria, pelo menos no caso, ter a complementação do governo com relação a isso, né? Já tinham as suspensões dos contratos, agora um afastamento compulsório de todas fica um pouco complicado, já era uma insegurança aí, né, com relação a isso. Mas pela lei afasta, pela lei todas elas deveriam ser recolhidas para o trabalho, para casa, para domicílio. É que, na verdade, o governo ele faz uma lei pensando naquela questão básica de um escritório, que a funcionária está no escritório, o funcionário está grávida, afasta e faz o trabalho em home office bonitinho. Mas não é assim, na terceirização não é assim. A gente tem o pessoal da limpeza, vigilante, é difícil, não dá para você recolher, ela vai fazer home office, não tem como. Então, assim, a gente já está conversando bastante com a Fenavist, que é a nossa federação, para ver se ela solta alguma orientação, se ela vai lutar para que a lei tenha uma regulamentação para falar, olha, tudo bem, no caso do serviço essencial, o governo vai pagar, ou aí ela vai poder abater alguma coisa, não sei, tem que sair alguma coisa dizendo isso. Mas eu entendo que quem tiver uma gestante, nesse momento, eu acho que poderia, talvez, suspender o contrato pela MP, pelo menos usar esses 120 dias, depois, se for prorrogado, também prorroga, porque com essa suspensão, pelo menos, tem o fôlego do governo pagar uma parte. E a empresa só vai pagar uma parte se ela tiver oferido lá 4.800.000 em 2019. Se ela não tiver oferido isso, ela não teria nem que pagar essa parte. Então, dá um alívio para a empresa. Então, a gente está aguardando tudo isso. É como a Vanessa falou, foi uma coisa que saiu hoje, na calada da noite, e a gente ainda está vendo o que dá para fazer. Assimilando. Digerindo, também, né? Digerindo.
até fazer uma medida judicial, eu acho que é um pouco complicado, como a Vanessa falou. A gente tem que entender o lado da questão da Sim, saúde, do sim, da perigo, do saúde pública. risco. Sim. E até Então, entender que, às vezes, mesmo se aplicar essa suspensão que o Felipe sugeriu, pode ser até que seja uma forma benéfica, mas a gente só precisa entender porque, no caso, o prejuízo é que nós tiramos uma pessoa de um posto de trabalho e, de fato, temos que colocar outra, mas a gente não deixa de pagar o Sim. salário dela. Então, assim, eu estou falando lá da empresa, né, o lado financeiro. Então, isso não ajuda. Se o programa é para ajudar as empresas a se recuperarem, para manter o emprego, a empresa fica um pouco complicada nessa situação. Imagino. E não se tem ideia de quantas gestantes tem trabalhando na vigilância, né? Não tem nenhum levantamento. Gestantes é um pouco difícil, mas assim, Difícil. o número de mulheres já aumentou bastante, né, Felipe? A gente até tratou isso numa das reuniões, que a quantidade de vigilantes mulheres e que há muitos contratos que até querem que sejam mulheres, clientes que pedem mulheres, isso tem aumentado na vigilância, né? Então, o risco de você ter mulheres gestantes começa a aumentar, né? Não é nulo, né? é difícil. Pode ter empresa que não tenha nenhuma, por coincidência, ou pode ter uma que tenha várias. Então, é É muito relativo, é difícil mesmo. complicado saber o impacto dessa medida agora. E É. aí a gente falou do teletrabalho, né? A gente falou do home office, de afastar essas trabalhadoras para um esquema home office. E essas MPs deixaram mais claro esse regime de trabalho, né? Essas novas MPs. Quais foram as alterações? Vocês querem comentar? Vocês já falaram um pouco aqui sobre isso, mas vocês querem falar um pouquinho mais sobre a importância do home office nesse momento e a devida regulamentação? Bem, com relação ao teletrabalho, eu acho que até é um pouco, só queria deixar um pouco claro, existe um pouco a diferença do teletrabalho e do home office. O Ah, tá vendo? teletrabalho, Já confundi. Já não, assim, confundi. para ficar um pouco mais claro o que eles querem, porque o teletrabalho, ele está regulamentado na CLT, ele tem as suas regras, ele tem toda a sua peculiaridade lá do que é necessário para o teletrabalho, de não estar sujeito a controle de jornada, você estabeleceu tudo na ré. Agora, o que aconteceu na maioria dos casos, acabaram transformando em home office, né? Eu vou para casa e vamos administrar o trabalho ali. Então, assim, só nesse contexto da pandemia, é só esse parênteses que eu queria fazer, porque aí isso pode até ser estabelecido por políticas da empresa. Você estabelece se vai ser híbrido, não vai, como é que você vai trabalhar, se é por tarefa, se é por jornada, estabelecer isso. Mas, com relação à MP, ela até traz bem claro, já que está previsto lá no artigo 62, inciso 3, de não estar sujeito à jornada, ela traz que você pode estabelecer ou descontinuar isso no prazo de 48 horas, você tem que comunicar ou por meio escrito, ou por meio digital, hoje, como existe o meio eletrônico das pessoas comunicarem pelo WhatsApp, por e-mail, e tendo comunicações oficiais entre empresa e empregado, que você pode fazer essas comunicações, né, com relação a isso. A MP, o que ela trouxe também que foi importante? A questão do comodato dos equipamentos, né, porque era a questão de que o colaborador vai para casa e leva os equipamentos, você está emprestando, você está alugando, é a título gratuito, como é que funcionaria isso? Então, ficou bem claro, tem que estar estabelecido no contrato de trabalho se ele vai ter despesas com internet, com deslocamento, se ele vai precisar ir para a empresa alguma vez, as regras, né, para poder continuar a relação de trabalho, como é que você vai fazer. Então, assim, a MP, ela trouxe, com relação a isso, essas questões. E, de novo, né, como eu já disse, que ela também se aplica ao aprendiz ou estagiário, essa questão do teletrabalho. Quer fazer mais alguma coisa? Felipe, você acha que as empresas utilizaram esse recurso, esse tipo de estratégia? Olha, sim, o administrativo usou bastante. Até hoje, eu faço algumas reuniões, às vezes, com algumas empresas, o pessoal a maioria está em home office. Empresas assim. Eu ligo para então não são as empresas que eu tenho ligado, porque eu ligo no RH das empresas, está todo mundo trabalhando. Eu acho que devem estar fazendo um mundo. rodízio, mas eu não quero estar aqui, mas algumas grandes têm. Hoje, inclusive, eu fiz uma reunião, 2 reuniões, e as 2 estavam em home office.
Você acha que pode permanecer esse tipo de estratégia, de tipo de trabalho? Eu acho que vai ser um divisor de águas nessa questão, sim. Eu acho que muita gente vai acabar ficando definitivo em home office. E traz insegurança para as empresas, Vanessa? Esse tipo de trabalho? Olha, eu acho que é importante contextualizar a questão que eu falei, importante ter políticas para esse home office. Por quê? Porque, querendo ou não, você afasta um pouco a relação das pessoas. Então, você precisa ter políticas porque uma empresa dá resultado, porque o time interage, porque é um conjunto de pessoas ali atuando. De repente, cada um numa ponta, se você não manter um diálogo e a conversa não for bem clara, você começa a não funcionar mais aquela máquina do jeito que funcionava. Eu digo, hoje nós estamos trabalhando lá, por exemplo, na empresa, a maioria num regime híbrido. Uma parte vai, outra parte fica. Eu mesma trabalho híbrido, eu faço home office alguns dias, eu vou para. Mas eu acho que é muito importante e eu acho que isso vem para permanecer. Esse modelo híbrido vai permanecer. Uma parte home e uma parte lá presencial. Porque eu acho que as empresas estão enxergando que o mais importante hoje, às vezes, não é nem o período que elas ficam lá dentro da empresa, é o resultado. O que foge um pouco é aquela história, né? Não existe mais 18 horas, tchau, vou embora. Você prolonga, o dia é comprido, é comprido. Nós já estamos acostumados, porque nós estamos em outras atividades, mas eu acho que a maioria eu tenho metas para entregar, e aí, às vezes eu preciso trabalhar 2 dias seguidos, e aí um dia você acaba respirando. Mas o que é importante é ter regras, porque algumas pessoas estavam acostumadas, chego tal hora, vou embora, entrego, vou embora tal, e hoje a gente precisa se adaptar a essa realidade, até porque a rotina de todo mundo mudou, né? Quem, por exemplo, tem filhos, eu preciso buscar, levar, não tem escola, precisa ficar em casa. Então, assim, eu acho que... E as empresas viram que funciona, né? O que importa é ter resultado, né? Então, eu acho que nessa situação, para o administrativo, funcionou. Mas traz insegurança jurídica? Eu não vejo uma insegurança jurídica. O que eu vejo é que tem que estar firmado, tem que ter um contrato de trabalho, delimitar o que... já está dentro do salário, a despesa que eu vou ter em casa de gastar energia, os meus benefícios vão continuar o mesmo, porque assim, se eu for ficar em casa, eu não vou ter mais, de repente, uma ajuda de custo de transporte, um vale transporte, o vale refeição, será que vai ser só vale alimentação, vai ser vale refeição, como é que vai funcionar essas regras? Plano de saúde eu não posso cortar, porque é o mesmo benefício. Mas a questão de trazer uma insegurança, eu acho que é ficar bem delimitado, né? De estar bem firmado o contrato de trabalho com todas as regras. Não tem uma insegurança, é estar delimitado. Você acha que os empresários pensam assim? Isso. É para você mesmo. É para você mesmo. Não, eu ia falar que a insegurança está que esses dias teve, acho que a Vanessa viu também, uma decisão de uma pessoa que caiu em casa e já foi considerada acidente de trabalho. Então, vai ter algumas coisas que vão acontecer que vão surpreender, às vezes negativamente, entendeu? Então, vai ter empregado entrando com a ação dizendo que trabalha 24 horas agora, que fica o dia inteiro à disposição. Por isso que tem que estabelecer o contrato, se vai ser por jornada ou se vai ser por atividade. Eu tenho que fazer tantos pagamentos, eu tenho que entregar isso, porque aí eu não vou poder cobrar. A questão de falar só o tempo que ele está logado no sistema, isso não significa que ele trabalhou 24 horas. Exato. A questão é produtividade, né? Então, acho que é insegurança. Agora, com relação ao acidente do trabalho, que o Felipe mencionou, saiu uma decisão de que foi considerado acidente do trabalho uma colaboradora que se machucou. Mas o que é importante? Importante é entender, ela está trabalhando em casa, então o lugar dela é ficar ali. Agora, como ela se machucou, onde foi? Aí também teria que ter um contexto e também ter orientações. A partir do momento que a empresa continua fazendo orientações, até porque, por exemplo, os treinamentos das NRs, eles estão suspensos, alguns treinamentos, mas via EAD, algumas coisas para orientar, a gente lá na empresa, a gente manda orientações quase que diárias. Olha, você está fazendo home office, tome cuidado com isso. Segurança da informação, você está acessando
do seu computador de casa, cuidado com os e-mails que você recebe, cuidado com os sites que você acessa, para não acessar o sistema da empresa, correr o risco de ter vírus. Então, assim, são treinamentos e orientações para garantir a segurança jurídica da empresa também, né? A relação de trabalho também é feita diária. Isso é feito diariamente. O emprego existe se as empresas existirem, gente. Uma coisa não mas é muito importante essa questão. Para manter a segurança, o treinamento é o mais importante, né? É assim, a gente frisa bastante até em alguns eventos sobre a questão do treinamento da operação, mas o treinamento do administrativo para garantir também esse home office é muito importante, né? Com certeza. A gente está falando de benefícios, garantias do trabalhador. Com relação à FGTS ou alguma outra questão, houve mudanças com a edição dessas novas MPs? O que vocês podem falar para a gente? Quer que fale, Felipe? Você fala? Na verdade, o FGTS, o que acontece? Veio de novo, o ano passado também teve isso, é uma forma de dar um fôlego para a empresa, embora também é bom, mas não é, entendeu? Porque assim, ele só fez o quê? Ele pegou as competências do FGTS de abril a julho desse ano, que seria vencimento de maio a agosto, e ele jogou isso para você pagar a partir de setembro. Então, o fôlego adiou a sua dívida, o pagamento do seu FGTS. Então, o que você ia pagar maio, junho, julho, agosto, você vai pagar setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, de certa forma, é bom, mas eu acho que devia ter umas questões assim como isenções, devia ter coisas melhores, não só adiar, porque adiar, se você não recebeu hoje o dinheiro para você pagar, você também não vai conseguir receber o dobro no mês que vem também, entendeu? Mas é uma ajuda. Levar em consideração que nas rescisões de contrato de trabalho, você não está adiada, né, o pagamento, né, do FGTS, você precisa pagar na rescisão, né? O valor a empresa precisa pagar, então não teve esse benefício para a empresa. E outra coisa que acabou sendo até um problema, essa questão de você se postergar, é que quando você precisa de uma certidão do FGTS da Caixa, a Caixa estava um pouco perdida, porque ela não sabia se aquilo ali você não pagou ou você adiou. Então, teve empresas que tiveram dor de cabeça para conseguir certidões. E ainda pode acontecer. E ainda pode acontecer, porque eles colocaram que o prazo é só para você comunicar que você vai parcelar até dia 20 de agosto. Se você já deixar de recolher agora, eles podem começar a achar que você só está atrasando, que você não está adiando o pagamento. Então, assim, a empresa comunica agora, já estou adiando o pagamento, ou você vai ter problema, entendeu? Vai ter que administrar quando for pedir. Problemas. Dá para se perder no meio dessas regras todas? Tem empresa que está perdida? Como que você, Felipe, que lida com um monte de empresas de segurança? Olha, eu atendo várias empresas diariamente e eu sinto uma deficiência muito grande às vezes. Eu percebo que o pessoal está um pouco desinformado, mas não é desinformado no sentido de que ele não quis se informar. É que o problema é que sai muita coisa realmente. Toda hora, tributária, essa questão de impostos. Esse ano até que nem tanto, mas o ano passado saía toda hora alguma coisa. Adiava aqui, depois, quando chegava na data, adiava de novo. Então, a pessoa se perde realmente. Quem não está familiarizado com isso se perde. Então, tem esse lado também, entendeu? Fora que tem empresa que não conta assim com um departamento jurídico, né? Robusto. Tem empresa que está começando. A empresa está se socorrendo aqui ao sindicato, ao jurídico, aqui, a mim, tudo. Então, diariamente, importância do sindicato nessa hora. E é bom que a gente também divulga sempre. A gente tem o SESVESP tem uma circular muito boa de saiu, ele já divulga sempre para ajudar as empresas aí, porque não é fácil. Com certeza. Gente, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharem importante ainda dessas MPs. Eu só queria ler o comentário do Antônio de Barros Melo Neves, nosso querido Neves, gestor de segurança, head de segurança lá da Heineken, que ele disse que é um defensor nato de mulheres na segurança. Concordo com a doutora Vanessa e o doutor Felipe que a aplicação da legislação sem critérios de contrapartida pode prejudicar esse avanço da conquista das mulheres, no caso que a gente estava falando das grávidas, né? Tem que ter um equilíbrio muito fino, né? Do que é possível se fazer num momento desse pelo governo, do papel das empresas e respeitando os direitos dos trabalhadores.
não deve ser fácil ser E legislador. essas regras aí, essas leis que saem na calada da noite acabam desestimulando as empresas de contratar mulher. Se é o que ele falou, está um avanço crescente. A Vanessa falou, os clientes estão exigindo cada vez mais mulher. Só que aí vem regras contra a mulher, que na verdade era para ser uma regra favorável à mulher, acaba prejudicando porque coloca tanta restrição que o empregado fala, poxa, eu não vou contratar. Ainda que uma empresa de segurança tem bastante, mas, por exemplo, uma lanchonete que tem uma caixa mulher, coloca tanta regra, o cara vai falar, vou contratar um caixa homem agora, entendeu? E hoje então, você não pode começar uma entrevista de emprego e falar, você pretende engravidar nos próximos meses? Não posso fazer isso. Você é casada, você já tem filhos, qual é a sua pretensão? Porque senão você começa a restringir, as pessoas começam a ficar com receio de contratar mesmo, né? É complicado. Sim, não pode mais fazem, tá, Vanessa? Não podem mais isso acontecer. Não, eu estou dando um exemplo que é o que de fato vai acontecer, né? Porque isso acontece em diversas entrevistas de emprego, né? Então, e ainda mais na idade que vigilantes que têm uma idade que elas são jovens, de 25 a 35 anos, e aí fica que é a idade que as mulheres possam engravidar, né? Então, como se elas engravidassem sozinhas, né? Mas enfim, essa é papo para outra live. Outra live a gente fala disso. Mas, olha, fiquem à vontade para comentar. Eu só queria fazer mais um comentário sobre a questão. Nós estávamos falando de antecipação de pagamento do adiamento do pagamento do FGTS, e tem a questão também do adiamento do pagamento de 1/3 das férias, né? De poder pagar até dia 20 de dezembro, esse 1/3 das férias. E isso é outra situação que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu vou adiar o pagamento, eu antecipo para tentar administrar ali, agora, em vez de suspender um contrato, eu coloco em férias aquela equipe, ou mesmo uma pessoa... Mas eu tenho que deixar isso bem documentado para que lá na frente a empresa não deixe de cumprir essa obrigação e que fique ciente, porque se de repente a situação realmente apertar, na hora da rescisão, isso também precisa ser devidamente antecipado e pago. Então, as empresas precisam tomar muito cuidado com relação a isso e para não impactar, porque na hora dos recolhimentos isso também impacta, né? Então, tem que tomar cuidado exatamente com relação a esse pagamento, né? E a única diferença da MP é que antes você precisava comunicar o Ministério da Economia e o sindicato sobre a concessão dessas férias, e agora a empresa não precisa, até porque automaticamente, como conversa, né, a Receita conversa, quando você faz a concessão, eles já estão cientes do que está sendo feito. Perfeito. Mais algum comentário, Felipe? Alguma coisa que eu não perguntei que a MP trouxe? Na verdade, o resto eu acho que a gente não falou, é só destacar a importância de continuar usando o nosso termo aditivo emergencial, porque praticamente o resto tem tudo lá, e a SMP vale por 120 dias, mas o nosso acordo está valendo até o final da pandemia, então usem e abusem do nosso aditivo emergencial, porque aí já dá um respaldo grande para as empresas. Em São Paulo, né, Vanessa? Mas no restante do país tem que seguir a MP. Sim. E assim, foram poucos os sindicatos que fizeram um termo aditivo abrangente, igual foi feito no estado de São Paulo, porque tem lugares que eles realmente não conseguem, né? Essa unicidade patronal com os laborais, assim, é um pouco diferente. Eles fizeram acordos individuais, né? Aconteceram muitos acordos coletivos, assim, eu digo individuais, acaba sendo por uma região, por algumas situações, mas não aconteceram de formas unânimes, assim, igual aconteceu em São Paulo. Aqui em São Paulo acaba tendo eu acho que sendo uma máquina aqui, o que acontece é que se replicam as regras, né? O que faz em São Paulo acaba sendo replicado para as outras regiões. Perfeito. E agora é orar para essa pandemia passar, mas muita coisa acho que vai permanecer, né? Deve permanecer. É claro que a MP não vai permanecer, mas talvez alguns instrumentos que foram trazidos por causa da pandemia, talvez fique como o caso do teletrabalho, enfim. Espero que as coisas boas fiquem e as coisas más vão embora rapidinho. O trânsito deu uma diminuída por conta desse home office e tudo mais, né? Então, tem essas coisas boas. Agora,
mais ou menos com relação a esse rodízio invertido, né? Porque o rodízio inverteu, o negócio está voltando a ficar complicado à noite. Mas não, melhorou muito durante o dia, mas à noite, Felipe. É que o Felipe fica em casa e não estou sabendo. À noite eu não tenho saído muito. O Felipe atravessa a ponte. É que o Felipe atravessa a ponte. Nossa, atravessa a ponte. Você está no rodízio hoje, Felipe? Não, né? Pior que eu tô. Ih, já era. Vai Mas dormir aí eu troquei o carro. Eu peguei o carro da Renata. Porque senão não ia poder voltar agora, porque é justamente agora, começa às 9 horas, né? Ele era às 8, agora jogou para as 9. Gente, eu não saio de casa, não estou nem vendo o impacto disso, mas enfim. É isso. Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês. É um tema bem denso, né? A gente tentou suavizar aqui até para que as pessoas que não são advogados possam entender um pouco mais, de uma forma leve, mas muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês. Eu espero que vocês voltem numa outra situação, que a gente possa falar de coisas não tão pesadas quanto MPs de pandemia. O Jonathan Nunes acabou de comentar, com essa situação pontual sobre as grávidas, no contexto geral, estamos regredindo, deixar de contratar uma mulher com medo de correr o risco que ela engravide e acaba desvalorizando a profissão. Lembrando que a mulher tem uma destreza diferente dos homens, é verdade, né? Tem serviços de segurança que precisam ser feitos por mulheres, né? Muitas VSPPs que acompanham crianças e outras mulheres, enfim, precisa, naquele caso específico, ser feito somente por mulheres. Então... Não só na segurança, né? Porque recepcionistas, porteiras, aqui no meu condomínio mesmo nós temos porteiras, durante o dia são porteiras que ficam aqui. Então, assim, e terceirizadas. Então, assim, nós temos bastante, né, na terceirização. Sim, com certeza, copeiras, etc. Bom, meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês. A palavra está aberta para vocês encerrarem, fiquem à vontade. Bem, eu só queria agradecer aí o convite, agradecer a mediação, agradecer aí o Felipe aí também, a Tatiana que nos apoiou aí na abertura também. E eu acho que assim, eu queria só deixar uma mensagem final, que eu acho que é muito importante que as áreas conversem neste momento, RH, jurídico, a operação, que tenha, é o que eu falo, às vezes o teletrabalho, o distanciamento, às vezes dificulta um pouco a comunicação, então é importante que tenha essa conversa, entendam a situação, entendam o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado dessa MP. Nem tudo é aplicável mesmo, né, à nossa atividade, então nós temos que tomar cuidado, se eu vou fazer banco de horas na operação, se eu vou fazer não tenho como fazer isso, né, teletrabalho. Então, eu acho que é importante, e com relação às grávidas, eu acho que é importante aguardar aí, até para não ter uma insegurança jurídica. Suspende o contrato prontamente, se for a necessidade, mas tentar aguardar para não agir também e causar outro problema jurídico saindo, só para tomar cuidado com relação a isso, mas eu acho que essa que é a mensagem. Legal, muito obrigada, Felipe. Eu também, só agradecer mais uma vez, né? Falar que estou à disposição, como eu falei, que as empresas procuram bastante o SESVESP, pode ligar, eu estou aqui full time também, eu não estou em home office, estou aqui, então podem ligar, mandar e-mail, tudo que a gente está à disposição. Também queria agradecer a ABSEG, a Tati, e o pessoal que está no chat aí, o Neves, o Jonathan, o Elvio, que também está falando aí, mandou o Marci também, Marci, que divulga incansavelmente as nossas... Eu não estou com o chat aberto, eu falei que eu não ia ver o chat aberto, então um abraço para todos, que eu não vi quem mandou mensagem. Tá certo. Não, muitos queridos, Natanael, Teanes, todos muitos queridos. E, Felipe, você falou que está aí full time, já pode ligar já desde agora, né? Você vai ficar aí para amanhã. Eu vou sair correndo já, que estão me esperando em casa. As crianças não dormem se eu não der boa noite. Tá certo. 2, 3, desligando o celular.
Não, gente, o SESVESP ajuda muito. O SESVESP, o departamento jurídico do SESVESP sempre foi assim, o telefone mais tocado da instituição, está sempre à disposição, então eu tenho certeza que a partir de amanhã, 9 horas da manhã, o Felipe vai estar à disposição para tirar as dúvidas. Exatamente. E poder apoiar as empresas nesse momento tão complicado de tantas regras que se sobrepõem às vezes, né? Vem uma, daqui a pouco vem outra desmentindo. Esperar não acordar amanhã com nenhuma novidade, né? Amanhã espero que continue igual. Por favor. Aos que nos acompanharam, agradeço demais. Felipe e Vanessa, vocês são uns queridos. Muito obrigada. Desculpa não saber tanto sobre o tema para fazer perguntas mais elaboradas, mas acho que a gente passou a mensagem aqui para o setor. Aos que nos acompanharam até aqui, muitíssimo obrigada, Tati também, presidente Marco Antônio Lopes, gratidão eterna por esse espaço, por essa oportunidade, e nos vemos daqui a 15 dias com o Luiz Carlos do Carmo, falando sobre novas tecnologias, a mudança digital no mercado de segurança, tá bom? A todos uma ótima noite, a gente se vê daqui a 15 dias. Queridos, muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, boa noite. Tchau. Tchau.